esse podcast tão grande. E foi o Igão, querido. O que me incomoda nessa história é como se o cara tá com um podcast gigantesco e aí colocaram um apresentador novo. Como que os caras que fizeram um podcast chegar do tamanho que chegou não têm capacidade de apresentar o podcast? Não entendo. Eu não entendo essa lógica. Não faz sentido na minha cabeça. O podcast do Podpah chegou onde chegou pela maneira que os caras são, pelo talento que os caras têm, pelo carisma que os caras têm de conseguir fazer aquilo ali. E aí, quando eles chegam num lugar grande, calma aí, vocês não têm capacidade de fazer isso aqui? Acho que muito pelo contrário. O negócio chegou onde chegou porque eles têm muita capacidade. É que isso, gente. Então tira eles e coloca o Pedro Bial. Será que o podcast vai bombar tanto quanto? De novo, não é comparando qualidade. Mas as pessoas estão perdendo um ponto aqui, que é o ponto de eles não começaram a pegar esse podcast agora pra fazer. Depois que bombou, eles foram lá e trocaram os entrevistadores e colocaram eles. Ele demonstrou estar perdido em uma das entrevistas, falando coisas que, desculpa o termo, seria pra encher linguiça, né? E o Podpah, ele tem alguns fatos muito interessantes que sempre me intrigam, particularmente, porque, por mais que seja nítido que os meninos não tenham capacitação. Botaram aqui, ó. Toda vez que pipocar na minha telinha críticas ao Podpah, eu vou repetir. Quem se desdobra pra criticar o Podpah tem histórias, devem ser racistas e preconceito de classe. É amargo demais ver os moleques onde estão. Aí você tem que arrumar crítica pelos cantos. Sim, eu acho que tem. É porque no final das contas existe sim uma questão de classe nessa história, que é o que é bom e o que é ruim. Pra mim, o debate é mais nesse lugar de existe a comunicação que a gente acha que é certa e existe a comunicação que a gente acha que é errada. E no final das contas tudo tem a ver com raça e classe, assim. Dedicação pra administrar um podcast daquele, como apresentadores. Por que eu falo isso? Porque, gente, é uma questão de você faz um podcast por semana. Eu entendo que um podcast não é uma coisa que você faz. Mas o que custa, um dia antes, 2 dias antes, você dar uma lida estudada sobre a pessoa que você vai entrevistar, sobre os temas que você vai abordar. Ainda mais quando é uma pessoa que é extremamente conhecida e a pesquisa em relação àquela personalidade é algo relativamente fácil, né? Então, assim, pra conduzir o programa, eu entendo que o programa tem uma forma descontraída de prosseguir. Porém, dá pra ser um descontraído interessante. E não só conversa pela conversa. Cara, uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte: como que não é interessante? Como que não é interessante? Eu quero só ver um negócio aqui. O vídeo deles, com esse cara, teve mais de 500 mil de views. E isso tem há 12 dias. Esse vídeo, obviamente, continua crescendo, né? E são duas pessoas que é bem nichado, né? Fórmula 1 é uma coisa que não é uma coisa que o mundo inteiro gosta. Será que não é interessante? Será que essas quase 500 mil de pessoas, de views que tiveram, não se interessaram no programa? Será que o programa foi ruim? Entende? Eu acho que, de novo, é um lugar de achar que o Podpah precisa se tornar o que ele não é. Querendo ou não, é um trabalho, né? Podcast é uma fonte de informação. Não que você vai sair bacharelado, que é um alto teor educativo, acadêmico, não. Mas é uma fonte de informação. E aí eu dei de cara com esse tweet que tá aqui em cima de mim, que obviamente é de um homem da cor dessa parede, falando que a gente questionar a qualidade do Podpah é racismo. E frustração por ver pessoas periféricas alcançar devido a tais lugares. E é interessante porque, obviamente, vem de um esquerdista da cor dessa parede, cidadão. Porque, assim, quem é periférico sabe que existem muitas pessoas que têm total capacidade, mesmo sem os recursos que o Podpah tem, de fazer algo muito melhor, algo muito mais dinâmico. E eu nem... Melhor sobre que régua. Quando a gente julga alguma coisa, a gente tem que entender com que parâmetro a gente tá julgando. Melhor a partir de que régua. Da régua da entrevista formal, realmente. Tem pessoas que são entrevistadores formais muito melhores do que eles, é um fato. Mas é isso que ele se propõe a fazer? E sim, ela também poderia falar que eu sou da cor dessa parede aqui, pra eu estar falando sobre isso. Mas é aquilo, né, gente? Existe também, quando a gente vai falar de racismo, a gente tá falando de coisas que são, de estudos também que são históricos. Eu acho que quando a pessoa fala que isso aqui tem a ver com racismo, tem a ver sim com o que é a cultura, de novo, o que é o formal acadêmico é branco. Né? Formal acadêmico, o que a gente entende como o que é bom dentro da academia, dentro da universidade, da faculdade, tem uma raiz europeia. A formalidade, a maneira de se falar bem, a maneira de se portar, tudo isso tem uma raiz europeia branca, americana, né? Então a gente tem um formato. Quando a gente pega um formato que é completamente mais informal, esse formato informal, ele é associado a uma classe baixa. E a gente sabe que existe uma relação direta entre classe baixa e raça. Por isso que a gente fala que é racismo. As pessoas acham que é simplesmente... É porque racismo não é só simplesmente uma maneira de você agredir outra pessoa pela raça que ela tem. É toda uma questão estrutural. Então sim, eu concordo que tem uma questão racial sim nessa história. E vou entrar no fator de carisma, porque isso dá um pouco aqui. Eu tô falando de dedicação mesmo. De você estudar e ir atrás daquilo que você tá se propondo a fazer, né? E ser preto, que é uma coisa que ali, pra mim, nenhum dos dois são pretos, nem o Igão e nem o outro. Eu acho que essa questão, né, da racialidade do Igão, ela só aparece na hora de fazer público com público-alvo preto periférico. Aí ele arma o cabelo, aí ele faz trança e etc. Mas isso daí é um outro assunto que eu não vou aprofundar. Então, ao invés de ficar combatendo o racismo imaginário, seria interessante a gente começar a procurar entender o que a gente consome na internet. Pra quem a gente dá alcance. Seja influencer, seja apresentador, seja jornalista, o que for. Artista, seria interessante ao invés de ficar usando pauta em situações imaginárias. Eu não concordo muito não, mas tudo bem. Eu não gosto muito desse debate do pra quem a gente dá pauta, pra quem a gente dá não sei o quê. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade. A realidade é que o que mais tem alcance normalmente é sempre visto como o de pior qualidade. Mas se a gente tem uma... É muito interessante porque ela usa views, né? E métricas para falar do que é relevante e interessante. E aí, eu vou entrar num outro tópico. O Luva de Pedreiro. E vamos ver quantas views o Luva de Pedreiro tem. Calma aí. 2 milhões de inscritos. Vídeos com 16 mil, 36 mil. Isso porque agora ele está no flop. Tem vídeo aqui com mais de 1 milhão de views. E qual o conteúdo do Luva de Pedreiro, sem ser jogar uma bola pro alto e correr atrás? Hoje em dia, views não é patamar para você falar o quão digno e
o quanto é bom aquele conteúdo em si. Não estou falando de conteúdo acadêmico, até porque não tem necessidade de cobrar conteúdo acadêmico do Igão e do Mítico, porque já existem outros youtubers que trazem esse tipo de conteúdo mais aprofundado e elaborado. E a questão do racismo não bate porque o Igão e o Mítico não são pretos. O Mítico tá agora numa onda de falar que é indígena. O Igão descobriu que é preto recentemente porque o pai dele é preto. Na realidade, o pai dele é mais claro do que ele. E aí acha legal usar pauta racial pra defender um cara que só arma o cabelinho dele na hora de fazer publi. Enquanto existem outros influencers conhecidos como no mesmo nível que ele, que não ocupam esses espaços. E a gente sabe o porquê. É muito engraçado, né, ver uma pessoa que nitidamente não faz e nunca nem fez parte da minha realidade ou vivência tentar me ensinar sobre um conteúdo que é atrativo para boa parte da população ou não. Agora eu vou te contar um segredo. O Igão e o Mítico chegaram onde estão, falo em relação ao Podpah, não porque o podcast deles é muito interessante, não porque o podcast deles tem uma essência muito única, até porque o que mais tem por aí é podcast com a vibe descontraída, mas sim porque o Igão e o Mítico tinham acessos, tinham contatos, e eles já tinham uma trilha na internet com vídeos de humor, o que é diferente do que eles se propõem a fazer. E eles viram a onda do podcast crescer e eles quiseram acompanhar, entende? E tem outro fator. O público heteronormativo cis ama esse tipo de conteúdo. Tanto que se você for parar pra olhar os espectadores dele, boa parte são esse pessoal que gosta de manter o cérebro lisinho, igual um filé de frango. E só querem saber de coisas fúteis como... Não coisas fúteis, mas coisas que a gente não se aprofunda em todos os quesitos na vida. E eu, como pessoa periférica e com consciência racial, social e de classe, eu acredito profundamente que a gente tem sim que ter um momento de lazer, de descontração, a gente não tem que viver de militâncias profundas, but a gente precisa se educar e compreender o nosso real inimigo pra gente saber quem atacar e onde atacar e assim ressignificar a nossa existência em terra e buscar o melhor para com a sociedade, né? Porque a esperança na sociedade não está perdida. Mas, Stephanie, ensinar consciência racial, social, de classe é obrigação do Igão e do Mítico? Não, muito pelo contrário, até porque eles não têm. Isso daí seria obrigação do nosso sistema brasileiro de educação. Mas, olhando por outro lado, dizer que é preconceito com classe e racismo é, no mínimo, falta do que fazer ou querer puxar sardinha porque os caras são influentes, né? Porque, assim, é o que foi falado em todos os vídeos. Ninguém quer algo de frente com o Gabi, algo tipo Bial, ninguém. Mas o básico de saber quem você está entrevistando. Já que é para ser uma entrevista surpresa, toda semana escolhe um para ser entrevistado e chega lá, eles desenrolam 100% de forma dinâmica. Poderia ser sim uma proposta válida. Entrevistador surpresa. Para que os apresentadores fiquem em choque e tenham que improvisar. Mas não é essa a proposta do Podpah. Né? A proposta do Podpah é trazer de forma descontraída uma entrevista interessante sobre uma personalidade que se destaca, ou está se destacando, ou tem singularidades. O que é muito diferente. A diferença de quando é um amigo deles e um profissional de fora que não é discutir a amizade deles, é gritante. Entendeu? Então, já que é pra ser assim, chamem somente amigos. Entendeu? Porque eu aposto que as pessoas que vão ao Podpah não esperam tanto despreparo. Porque se elas esperassem, o Wagner Moura não teria soltado que eles não fizeram pesquisa. Aquele cara da Red Bull não teria ficado sem reação. Então, a proposta que eles devem apresentar para o convite é uma conversa leve, porém sobre aquela personalidade de forma interessante. Agora, você queria dizer que repetição linguística de estamos competindo, como é que estamos competindo, é descontração? Eu vou ter que falar que não. E acreditar nisso é acreditar fielmente, né,
que pessoas periféricas, pessoas sem grandes acessos acadêmicos, se contentam com tão pouco. Não tem a capacidade de entender uma conversa que é uma conversa mais informal, porém é uma conversa interessante. É subestimar muito a interpretação de um favelado. Porque uma coisa é você jogar uma pessoa sem acesso nenhum, sem recurso nenhum, né, acadêmico, conhecimento, enfim, para assistir um Roda Viva. Que tem uma linguagem mais complexa, que é uma coisa mais que aborda diversos assuntos profundos muito rapidamente. E outra coisa é você falar que a pessoa periférica só entende o linguajar do Igão e do Mítico. E eu ressalto aqui, eles não têm talento para isso. O Igão, tanto que fazia vídeo de comédia, era um palhaço antes disso, né? Era um conteúdo puramente de humor. Quis fazer podcast porque estava em alta e viu uma chance de capitalizar mais ainda a presença dele na internet. Então não é uma boa intenção. E também não é coincidência que eles tenham tantas views. O fato do Igão e o Mítico ter tantas views é o resultado de projeção de meninos periféricos em se tornar uma pessoa com tanto dinheiro, uma pessoa que supostamente veio de baixo com tanto dinheiro. É a projeção, o desejo de ser um pouco daquilo. E eu vou abrir aspas sobre ser uma pessoa periférica, porque tem boatos que o Igão nem periférico foi também. E o público masculino é muito atraído por uma inveja inconsciente que se manifesta através de uma projeção em algo ou alguém que eles gostariam ser ou vivenciar o que aquela pessoa vive. Um exemplo disso é o funk do MC Iggy, é o funk do MC Rian. Quantos meninos periféricos de favela não enxergam comer mulheres do job como o topo da pirâmide social, o alcance, a conquista? O sistema ele treina a gente para se alimentar de pequenas conquistas passageiras, que na verdade não são nada mais, nada menos do que um ciclo para que essa renda que nós, assalariados e periféricos, a gente se matou para fazer, de volta para o bolso deles. É assim que o capitalismo funciona. Então, encher a cabeça desse público de baboseiras e fazer com que eles acreditem que o Igão e o Mítico é o melhor tipo de ser humano que eles poderiam ou podem sonhar em ser, é perfeito. É isso que o Estado quer. Mentes pequenas, sonhando com pouco, esse pouco voltando para o bolso de quem patrocina podcasts como esse, de quem está por trás da estrutura que o podcast como o Podpah tem. É perfeito. Trazer para um moleque de favela que ele vai vencer na vida a partir do momento que ele conseguir comer uma do job, ter um Nike raro, ter um boné da Gucci, ter um cordão de ouro, ser conhecido. É perfeito. Para que sonhar com revolução? Para que sonhar com conhecimento? Se você pode sonhar com isso. Afinal, a gente sonhar com revolução e conhecimento é ameaçador para o sistema. Então, manter marionetes e fantoches é o essencial. Então, é ótimo que o Igão e o Mítico não se capacitem para trazer uma conversa minimamente agradável. E eu, igualmente a minha colega TikToker, vou citar o Mano Brown, que é um cara que tem um linguajar totalmente periférico, tá? Uma linha de raciocínio típica, né, de quem veio desse meio, que quem é de favela vai entender do que eu tô falando, né? E mesmo assim ele consegue trazer conteúdos interessantes, que você escuta, você dá uma risada ou outra, mas aquilo te traz uma reflexão. Não uma reflexão de, nossa, amanhã eu vou ser o Karl Marx, mas uma reflexão de você passar a ser mais crítico em relação à sua realidade. Ah, mas o que pega no Podpah e o que atrai o público é realmente, né, a questão dessa conversa pela conversa. Errado. Se isso fosse verdade, o Facção Central não teria me tirado do tráfico. Eu, uma jovem de 15 anos, vulnerável, ouvindo Facção Central, consegui entender quem era o meu inimigo. O meu inimigo não era a outra adolescente que queria pegar o meu ex. O meu inimigo não era o fulaninho de tal que tá me ameaçando. O inimigo é o Estado. E a partir disso, eu me capacitei para, enquanto eu estiver viva, lutar contra isso. E trazer mais informação para os meus. É difícil a linguagem do Facção Central? É. Só que a gente tem isso aqui hoje em dia, ó.
que a gente para e pode pesquisar sobre. A gente pode baixar um livro pirateado em PDF e se informar. Então é interessante que existam meios de informação que despertem curiosidades nesses jovens para que a nossa revolução comece o mais rápido possível. E não isso aí. Então, eles não tinham que ser o Pedro Bial, nada disso. Mas seria interessante trazer de vez em quando alguns pontos, ao invés de ficar rindo igual uma hiena e conjugando o verbo de um jeito totalmente esquizo, né? Então é isso que pega. E me pega também ver uma mulher branca, nitidamente não periférica, querer dar aulas para 3 mulheres negras periféricas que abordaram o assunto. Eu acho que às vezes a gente quer se comunicar, é uma necessidade do ser humano querer se expressar, mas tem assuntos que é melhor a gente se poupar, né? Passar bem.